Olá a todos ligados aqui no Só Esportes. Tudo bem? Estou chegando para falar da velocidade, tudo certo com vocês? Vamos falar dos testes da Fórmula 1. Tentar dar uma panorâmica, porque foram 3 dias, quinta, sexta e sábado, onde no Bahrein, com muito mais, digamos assim, efetividade, modificações, acertos técnicos do que se viu em Barcelona na semana passada. Esses 3 dias de testes não têm uma relação direta com os tempos, então não vamos estudar os tempos dos dias de testes. Posso dizer que o Verstappen fez no sábado a melhor volta dos 3 dias e teve uma condição muito boa em várias situações, mas isso é um dado que nem sempre pode ser levado para o lado real na hora da corrida, que será semana que vem, o Grande Prêmio do Bahrein, a partir de sexta-feira, os primeiros treinos livres. O que se viu? Primeiramente, a Mercedes trazendo um carro bastante diferente do que foi visto em Barcelona, com laterais estreitas ou quase sem laterais, no limite do regulamento, o regulamento que determina algumas situações de curvas, de ângulos, né? E na carenagem, e que a Mercedes trouxe um carro bastante enxuto nas suas laterais, um pouco maior atrás, né, para acomodar os radiadores. E esse carro diferente já foi visto no primeiro dia, e os demais também, todas as equipes, sem exceção, trouxeram as suas modificações. Como vocês sabem, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, trouxe para todos, inclusive para os esportistas russos, problemas graves. E estes problemas foram aí de forma bastante clara colocados para a Federação Internacional de Automobilismo, e aí a federação suspendeu todos os pilotos e equipes russos. A questão do Mazepin, Nikita Mazepin, foi então retirado o patrocínio da Haas, Mazepin perdeu o lugar, e o Pietro Fittipaldi, piloto de testes, neto do Emerson, testou no primeiro dia. Aí foi dito para o Pietro que ele não ia ficar na Haas, e quem veio então para titular, obviamente um piloto experiente que tem condições de patrocínio, etc., foi, ou é, agora o titular da equipe Haas, o Kevin Magnussen, que fez dupla até 2020 com Romain Grosjean, e, portanto, retornando para a equipe norte-americana que usa o motor da Ferrari, ao lado agora do Mick Schumacher. Pietro continua piloto de testes. Tivemos nestes testes do Bahrein, e eu já vou dar a dica para vocês, no YouTube tem os melhores momentos dos 3 dias, tá? Momentos curtos, narração em inglês. Pela primeira vez na história da imprensa brasileira, uma TV transmitiu os treinos, pelo menos 2 horas, as últimas 2 horas, de quinta, sexta e sábado, ao vivo. Os testes pré-temporada nunca foram transmitidos ao vivo, e a Band Esportes, do Grupo Bandeirantes, transmitiu quinta, sexta e sábado, 2 últimas horas dos testes do Bahrein. Esta situação dos pneus, da questão dos freios, do desequilíbrio, do porpoising, que é aquela oscilação aerodinâmica que os carros estão gerando por terem efeito solo, isso tudo tem se visto. Alguns com mais intensidade em algumas equipes, outros com menos. Então, hoje, a Ferrari é a equipe mais segura dos testes. Não levem para a corrida, vamos aguardar, por favor. Mas a Ferrari é a equipe que teve o melhor desempenho no geral e que trouxe um carro mais estável. A Red Bull, muito, muito próxima da equipe Ferrari. E a Mercedes é um carro rápido, mas um carro, como disse o Hamilton, e dito pelo Lewis Hamilton, que não ganhará corridas logo de cara. Se é verdade, se é blefe, eu não sei. Mas ele disse isso na sexta-feira lá no Bahrein. Então, a gente precisa aguardar, porque a Mercedes pode estar blefando, o que eu duvido, porque no sábado, por exemplo, o George Russell fez de tudo para bater o tempo do Verstappen e não conseguiu, e ficou aí em terceiro lugar. A questão principal da Red Bull é que a Red Bull tem confiabilidade, assim como a Ferrari.
Nós vimos algumas equipes com problemas graves, como me pareceu, e analisando de longe, vendo reportagens, entrevistas, matérias, assistindo aos treinos, que a McLaren tem problema grave de freio e um problema para resolver bastante complicado de superaquecimento nos freios. Esse carro ele não freia exatamente igual como o carro do ano passado, esse novo carro. E ele também não faz curvas de baixa tão rápido. Ele é muito lento nas curvas de baixa. Então ele tem um desempenho que os pneus parecem ser muito seguros. Segundo o Pietro Fittipaldi, o carro não sai de uma vez, ele vai ameaçando e vai fazendo já um aviso, o que é melhor para os pilotos, e isso, com relação aos pneus, parece ter sido interessante, inclusive o consumo, segundo a Pirelli. Mas a questão, suspensão, freios e efeito solo tem sido o ponto principal desta nova cara que a Fórmula 1 tem agora para 2022. Portanto, sexta-feira teremos os treinos livres, 2, sábado treino livre grid de largada definido e domingo dia 20 ao meio-dia, horário de Brasília, largada do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Importante observar que os testes não são o que pode ser visto na corrida, mas, sem dúvida nenhuma, os testes são, pelo menos, um aperitivo. Ninguém vai mudar da noite para o dia. Vocês estão acompanhando aí fotos dos novos carros lá no Bahrein e, sem dúvida, todo mundo com muita expectativa para ver como é que os carros vão se comportar em termos de corrida. Meus amigos, minhas amigas, inscrevam-se no canal Só Esportes. Fiquem conosco, né? Façam aí a sua inscrição com a notificação ativada e muito, muito, muito obrigado e até semana que vem com mais novidades. Tchau!